adoramos, Pai. Te adoramos, te glorificamos, te honramos, Rei. Não há outro lugar, não há posição melhor de que adoradores e filhos teus. Amém? Amém. Obrigada, queridos. Aleluia. Não há lugar melhor, não há posição melhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos colocou numa posição de adoradores, verdadeiros adoradores. Oh, Pai, estamos numa posição de filhos, estamos conectados, fomos enxertados, fomos transportados, amém? Oh, Pai, como sou grata por isso. Você é grato por isso? Graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos lá para mais um culto de ensino. E hoje é dia de aprendizado, amém? Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai estar falando sobre algo que a gente já ouviu bastante, mas a palavra, ela se renova. A palavra, ela serve para a gente como vacina, como remédio, e é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? Então, hoje a gente vai estar falando sobre conexões divinas. Esse é o tema do nosso culto de ensino, conexões divinas. Amém? Queridos, a gente sabe, vamos para o início. Tudo que Deus criou, desde o primeiro dia, Deus olhou para a terra, Ele viu aquele caos, viu tudo que estava bagunçado, a desordem que estava, mas no primeiro dia, o que Ele criou, no final, Ele disse o quê? Que era bom. No segundo dia ele disse que era bom, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, descansou, e quando chegou o tempo para a criação do homem, sabe quando Deus foi criar as coisas, ele não disse façamos a terra, façamos a água, façamos os animais? Não, ele disse façamos quando ele foi criar o homem, quando ele foi dar origem à humanidade. Sabe, queridos, e por que ele falou façamos? Primeiro a gente sabe porque seria a imagem e semelhança dele, amém? Mas sabe, queridos, que havia uma comunicação, uma comunhão com ele mesmo. Ele falou, olha, eu estou com esse projeto, tem aqui no meu coração a criação de um homem, eu quero me relacionar, eu quero ter alguém comigo, então por isso pega junto comigo e vamos fazer? Sabe que na nossa vida, muitas coisas a gente vai ter que olhar para alguém do lado e vai falar, pega junto comigo e vamos fazer? E é isso que Deus fez lá no início. Sabe, quando Ele criou Adão, Ele viu que era muito bom, muito bom. Mas sabe que esse muito bom, Ele ainda quis melhorar, porque chegou o gênero feminino, amém, igreja? Chegamos nós! Melhorou muito. Ah, se não fosse nós. Ai, ai. Gente, quando ele viu Adão, sabe que Adão não pediu uma companheira, ele não pediu uma parceira, ele percebeu. Por quê? Quando Deus disse lá, não é bom que o homem esteja só. Mas sabe que o homem, se a gente parar para pensar, ele não estava só. Estava cheio de animais dóceis, então ele tinha um convívio, né? E sabe que Deus, ele não fazia uma visita todos os dias na variação do dia para Adão? Não tinha uma comunhão entre eles, não tinha um relacionamento entre eles. E por que Deus disse que não era bom que ele estivesse só? Adão não estava só. Mas Adão precisava, ele tinha uma necessidade. Deus viu que Adão tinha uma necessidade de ter alguém como ele, da espécie dele, da raça dele, para ter um convívio, diga relacionamento. Então pronto, essa é a palavra-chave hoje do nosso culto de ensino, relacionamento. Nós nascemos, fomos criados para nos relacionar, para ter comunhão. E sabe comunhão, né? Quando terminar o culto e ir para a pizzaria? Isso é uma parte, mas não é isso. Comunhão é relacionamento. Diga, comunhão é relacionamento.
Exatamente isso. Mas quando a gente viu que Deus, quando a gente vê lá na palavra, quando Deus percebe que não era bom que Adão estivesse só, e ele decide gerar Eva, a gente sabe da história que Adão entra num sono profundo, e Deus ele vai lá e pega o barro e faz Eva. Amém? Ó, cadê os remeiros? Ele entrou num sono profundo. Por quê? Porque Deus ia tirar algo de Adão para gerar Eva. Sabe, queridos, quando a gente está construindo relacionamentos, a gente tem que sempre perceber que algo saiu de nós. Porque quando Adão olhou para Eva, ele pôde dizer: essa sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Não foi isso que ele disse? Sabe, e eu falei, gente, tanta coisa para Deus tirar. Por que Deus tirou logo a costela, né? Porque não pegou o dedinho, alguma coisa assim, tirou uma costela, né? A costela, na nossa região aqui do corpo, ela serve como proteção para os nossos órgãos vitais. Então, houve um sacrifício de Adão. Por mais que ele fosse totalmente involuntariamente, ele não percebeu, ele, estava no sono profundo. Quando ele acordou, que viu que tinha sido feito, o bichinho passou por uma cirurgia que nem percebeu, né? Então, Adão, ele perdeu algo. Mas ele perdeu no sentido de doador. Ele doou algo dele. Os nossos relacionamentos, para a gente gerar vínculo, a gente tem que sempre estar doando. Nos doando. Por alguém e para alguém. E por algum motivo. Deus tinha todos esses pontos. Foi para que Adão não estivesse só, para que ele tivesse um relacionamento. E para quê? Para que Adão frutificasse. A necessidade de Adão, queridos, não era só a necessidade humana, masculina, do gênero macho, não. Era muito mais além. Era uma auxiliadora mesmo. Amém? Então Deus viu a necessidade e atendeu aquilo. Deus propôs a criação da mulher com esse sentido. Para quê? Porque Adão ele ia dominar todo aquele jardim, ele já tinha tido essa ordem. Adão tinha que cultivar, Adão tinha que manter, tinha que guardar. Ele precisava de uma auxiliadora. Amém? Só que aí a gente vai um pouquinho além. Mas essa parceria, o relacionamento precisa ser mantido. A gente sabe que houve uma falha aí de comunicação, né? Uma falha de sintonia, de alinhamento de visão. Adão tinha uma convicção do que não podia, mas ele se deixou levar por uma mal informação. Sabe, muitas vezes os nossos relacionamentos são quebrados por más informações. Sabe, mas nós estamos crescendo. E aqui é uma igreja de comunhão. Amém? De relacionamento. Estamos na mesma família, amém? Sabe? E a gente sabe que para Adão produzir tudo aquilo, ele precisava de alguém para poder frutificar. Eu não consigo produzir fruto sozinha. Eu não consigo exercer paciência só comigo mesmo. Eu não consigo andar em amor comigo mesmo. É muito fácil, não é? E olha que às vezes a gente se irrita com certa atitude nossa mesmo. Fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Então a gente precisa frutificar. Diga, eu sou frutífero. Queridos, e a gente precisa estar inserido em relacionamentos para poder frutificar. A gente precisa estar conectados, ligados um no outro para poder a gente frutificar. A Bíblia é um livro de relacionamento. É o relacionamento da humanidade com Deus, da vontade de Deus para com o homem, do plano de Deus para com o homem. É um livro onde vai relatar todo o plano de salvação, todo o plano da humanidade, todo o plano da criação. Tudo da nossa vida está relacionado à Bíblia, porque é a nossa relação com Deus, o plano que Deus fez para a gente. E a gente sabe que a Bíblia é o nosso manual de vida. Sabe, mas quando... Vamos abrir lá em Provérbios 18:1, na NVI, por favor. Vamos ler a Bíblia. Quando Eva ela se isolou por um momento, acabou se relacionando com quem não devia. E ouvindo o que não precisava e praticando o que não era para ser feito.
Quando a pessoa está aí já? Vamos lá? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Algumas versões diz se rebela contra a sabedoria. Quem se isola, ela está, vamos se dizer que enganadamente, muitas vezes dizendo que é uma proteção, mas muito mais além do que isso. É um ato de egoísmo. Por quê? Porque o relacionamento, ele não te faz crescer. A falta de relacionamento não te faz crescer. O relacionamento, ele te faz avançar. Porque através da comunhão, o que eu tenho em mim vai acrescentar na vida do outro. O que tem do outro vai acrescentar na minha vida. E é uma união, uma unidade que vai fazer avançar e crescer. Lembra da história da torre? Que só porque o povo estava unânime com um propósito, Deus viu e falou, eles vão conseguir. A gente imagina conseguir uma torre para alcançar o céu. E eles iam conseguir. A gente para pensar praticamente surreal, né? A gente viaja de avião, acha que está perto do céu e imagina que é tão longe. Não é assim? Mas eles iam conseguir. Por quê? Por conta da unidade. Por conta do alinhamento de propósito. Porque estavam na mesma visão. E iam se organizarem e iam fazer a mesma prática. Iam estar conectados, totalmente alinhados. Todo mundo remando junto no mesmo ritmo. Avançando. E assim seria. Mas o que Deus fez? Confundiu, porque senão eles iam avançar. Mas em Provérbios, o livro de sabedoria, fala que quem se isola perde tudo isso. Quem se isola, ele torna sendo egoísta. E o egoísta, ele não cresce, ele não avança, ele não frutifica. Ele não enrica. Ele não vai se tornar próspero. Amém? Ele não vai frutificar. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós, ele vai enviar através de pessoas. A riqueza do céu são vidas. São almas, é gente, é povo, é todo mundo unido na farofa, é todo mundo junto e misturado, até depois do fim, né, Fábio? Então é isso, sabe por quê? Porque olha só, isso, gente, eu estou falando que, não estou falando só de relacionamento de igreja, estou falando de família, pais e filhos, eu estou falando de escola, ambiente de trabalho. Quando você se mantém em um relacionamento, quando você se mantém em convívio, em comunhão, você está propagando aquilo que de fato você é. Um embaixador. Porque você está promovendo relacionamentos. O embaixador, ele está aqui, mas está promovendo conexão do país dele, do lugar dele, onde ele está. Eu e você estamos aqui para gerar relacionamento entre as pessoas e Deus, entre pessoas e o reino, entre propósitos e propósito. Porque as pessoas que a gente se associa são para propósitos. Deus une propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O meu casamento é uma união de propósito. A minha amizade com a Sandra, com a Carlene, com os outros irmãos daqui, que não dá para falar o nome de todo mundo, é alinhamento de propósito. O que eu recebo de vocês é para o meu crescimento. E o que eu pratico, o que eu vivo, eu acredito que acrescenta algo na vida de vocês. Amém? Eu estar debaixo da liderança aqui do Verbo da Vida Ceilândia é propósito. Para alcançar o meu chamado, para crescer na minha vida ministerial. Por quê? Porque há uma unção, há algo na vida da irmã Neide, na vida do pastor Jones, que vai ser acrescentado na minha vida, para o meu chamado. Então, quando você se expõe a isso, você está falando, ei, eu estou alinhando meu propósito. Eu estou correndo a minha carreira. Mas quando eu me isolo, eu me torno egoísta. E o egoísta, ele resolve as coisas com o próprio braço. Com o seu próprio entendimento. E a gente sabe que é totalmente antibíblico. Totalmente fora da cultura do reino isso. Amém? Vocês estão me entendendo, né? Então, bora lá, vamos seguir. Sabe, muitas vezes a gente vê pessoas que não avançam no chamado, não avançam no propósito, não avançam na carreira, porque não se sujeitam a essa exposição, a essa conexão, a esses tipos de relacionamento. Porque é muito fácil eu me relacionar com quem me convém. É muito bom.
Sabe, é simples. Mas sabe que quando a gente deseja frutificar, quando a gente deseja avançar, muitas vezes a gente tem que ter uma posição de pessoas maduras, de adultos. E quem é maduro e adulto não faz o que gosta, faz o que é preciso. Se eu preciso me expor a uma unção, a me colocar debaixo de uma liderança, de um ensino, eu estou aqui para isso. Se eu preciso ser ensinada, corrigida, eu estou aqui para isso. Isso é relacionamento. Isso é comunhão. Amém? Porque na comunhão a gente ri, né? Na comunhão que a gente imagina natural, né? A gente senta numa mesa, come e come e come de novo, porque crente come, né? Porque não bebe. A cara da Sandra para mim, ela já brigou, pastor. Faz jejum, pastor. Tá bom, Sandra, tem crente que faz jejum, e aí a gente vive comunhão do mesmo jeito, não tem problema. Amém? Mas a gente entende a comunhão que ela também vai trazer correção, ela também vai trazer ajuste, ela vai também colocar pingo no i, ela também vai colocar ponto em algumas coisas e vírgulas em outras. Por quê? Porque estamos nos relacionando. E o relacionamento com pessoas, ele 90%, ele não vai ser perfeito e nunca será. Porque 90% das pessoas que estão se relacionando, gente, todos nós estamos nos aperfeiçoando. A Rafaela tem um monte de falha. A Rafaela tem um monte de coisa que precisa ser ajustada. E outro monte que precisa ser mudada. Sabe? Mas assim também é com os outros. São com vocês, é com meu esposo, é com meus filhos. Mas quando a gente decide se relacionar e ter um ambiente saudável, diga saudável. Relacionamentos precisam ser saudáveis. Para ser saudável, ele não pode fazer mal. Não é assim? Um alimento você vai dizer, você come e dependendo da quantidade que você come, ou o que for, se você for alérgico, ele vai te fazer mal. Ou se for mal preparado, ele vai te fazer mal. E nunca mais você vai esquecer. Não é? Mas quando a gente tem relacionamentos saudáveis, a gente faz e quer fazer de novo, e quer tá comendo de novo, não é assim com a comida no natural, assim também é com pessoas, sabe? E comunhão e relacionamento no reino de Deus, pessoas vamos dizer que é a chave, é o tesouro, é a sua riqueza. Quanto mais relacionamento, quanto mais exposição você tem com os outros, mais você está crescendo e avançando dentro daquilo que Deus tem para você. Quanto mais você vai se relacionar e se expor a isso, mais você vai poder desfrutar daquilo que verdadeiramente Deus quer te preparar para ter, para viver e para transbordar na vida dos outros. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Amém? A gente vai entrar nisso já já. O relacionamento te faz ver o propósito certo. Eu quero trazer para vocês um exemplo de Moisés. A gente sabe toda a história, mas a gente sabe que Moisés, no momento que ele estava andando lá, né, ele viu um hebreu sendo maltratado, né, ele estava apanhando, e ele se compadeceu daquela situação. E era natural, porque afinal de contas ele era hebreu. Mas a ação que ele teve de matar aquele egípcio foi totalmente errada. Propósito certo, atitude errada. Não foi assim? Mas ele já sabia o propósito da vida dele. E o que Moisés fez? Ele foi fugir para o deserto. Se encontrou com umas moças, ajudou, e ele foi ter na casa do pai dessas moças, Jetro, que eu quero que vocês lembrem esse nome, Jetro. Jetro foi um grande cooperador do propósito de Moisés. Porque Jetro, ele acolheu Moisés e viveu 40 anos no deserto com Moisés. Daí você tira a capacidade de que Moisés passou mais 40 anos com o povo no deserto. Ele foi totalmente treinado e habilitado para viver naquela situação. Jetro cooperou totalmente com o propósito de Moisés. E ali o que aconteceu? Quando Moisés teve um encontro com Deus, naquela passagem lá da sarça ardente, a gente não vai abrir, e ele voltou, e Deus falou tudo que tinha para ele, que ele ia voltar lá para resgatar o povo, que ele tinha ouvido o povo clamar, que o povo estava sofrendo,
E aquela história toda, o que Moisés fez? Voltou para casa e chegou para Jetro, seu sogro, e falou: olha, eu preciso voltar para o Egito, preciso salvar meu povo. E Jetro falou assim: vá. Jetro já era bem de idade, poderia falar: não, né? Não vai, você vai ser morto, tem pessoas te perseguindo, você saiu de lá fugido, você ainda vai levar minha filha, meus netos. E ele falou: não, vá. Foi bem simples, vá. Ele sabia para que Moisés tinha nascido. Ele entendia o propósito. Sabe que as nossas associações vão fazer a gente ver o nosso futuro. E vão fazer a gente tomar as atitudes certas. E no tempo certo. Porque esse era o tempo de Moisés ir retirar e totalmente libertar o povo das mãos dos egípcios. E assim foi feito. Então Moisés, ele teve um grande cooperador no seu chamado. Moisés, ele teve Jetro como um apoiador e aquele que ajudou a Moisés a discernir o tempo e o modo. Disse: ei, você é capaz, pode ir. Sabe que tem pessoas na nossa vida, associações que vão ser como ponte, como diz Carlene, né, na nossa vida. Que vão fazer a conexão da nossa vida, aquilo que Deus tem para nós. Ao nosso propósito, ao nosso chamado, aos nossos sonhos, às nossas realizações. A portas de emprego, a conexões divinas, associações. Então, muitas vezes a gente perde coisas por não estar sensíveis às nossas associações. Porque a nossa maior riqueza são pessoas, amém? Oh, aleluia, o Senhor é bom. E sabe que Moisés, ele naquele momento, ele teve a melhor das intenções matando aquele egípcio. Mas o Senhor colocou algo aqui no meu coração, eu anotei e eu quero compartilhar. Boas intenções sem boas instruções gera frustrações. Boas intenções sem boas instruções gera frustração. Você pode ter a melhor intenção, você pode estar vendo a coisa do seu melhor ponto de vista, mas se você não tiver uma instrução do Senhor para saber se é o tempo certo, o modo certo, você vai se frustrar. E assim foi com Moisés, ele se frustrou, passou 40 anos no deserto fugido, se escondendo. As associações, elas sempre vão nos expor a um nível maior, a um novo nível, a um novo degrau. Ela sempre vai te fazer avançar e vai te mostrar sempre aonde você quer chegar. Então você se torna ponte, amém? Outro ponto que eu quero lembrar para vocês, também falando de Moisés. Moisés, quando ele estava para chegar na terra prometida, e o que ele falou? Ele falou: vou mandar 10 espias. 10 voltaram com relatório negativo, 2 com positivo. Não foi assim? Quem se associou? Aquele que era a minoria de voz, que era somente Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Mas quem deu ouvidos e se associou com 10, que era a maioria, que a gente poderia dizer que era aqueles que tinham maior razão, que tinham, não, 10 falou que tinham gigantes, 10 falou que seria impossível. Pelo amor de Deus, eu vou ficar com os 10. 10 pessoas falando isso, é normal eu concordar com a maioria. Mas não, quem concordou com a maioria morreu no deserto. Não desfrutou de uma terra prometida. Então, o número de associações não quer dizer qualidade. Mas muito mais o que elas dizem e o que elas pensam. Porque se você está se associando com pessoas que estão andando de acordo com aquilo que Deus diz, que a palavra diz, você vai desfrutar da abundância de Deus, da terra prometida. Agora, quando você se associa com pessoas que dão relatórios negativos e se esquecem do que Deus disse, se prepara. Se prepara não, porque aqui não tem isso. Amém? Tem um estudo que fala que você é reflexo das 5 pessoas que você mais convive, não é isso? Sabe, queridos, e isso é tão interessante porque o poder de influência ele é muito ativo na humanidade. A gente se influencia muito fácil, muito fácil. Ontem mesmo eu estava conversando com uma professora do Rema Kids, e aí a gente conversando, aí eu falei: Pretinha, não sei o que, ela: meu Deus, quanto tempo eu não escuto isso? Eu falei: escuta o quê? Ela falou: tá. Eu falei: não, é minhas amigas que ficam falando, e acabou que escapuliu, mas não é do meu popular falar mesmo, não. Então a gente acaba replicando coisas quando a gente se associa com pessoas, não é assim? A gente acaba absorvendo coisas quando a gente está associado. Sabe, querido, se eu tivesse a liberdade e a autorização de olhar o seu celular agora e visse
As 10 últimas pessoas que você conversou no seu WhatsApp, não, Telegram, né? WhatsApp é Telealiança. Mas quem tem ainda, né? Quem ainda não saiu do WhatsApp e Telegram, ou ao menos o seu histórico do Instagram, eu saberei dizer para você aonde você estará daqui em algum tempo. Se você vai estar crescendo ou se você vai estar estacionado, ou até mesmo retrocedendo. Sabe, o poder de influência, o poder de uma comunhão, de uma associação vai fazer diferença naquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, a gente tem que estar muito sensível a isso, muito atento com isso, porque da mesma maneira que a gente sabe que Deus usa a pessoa para nos abençoar, não é assim? Deus conecta pessoas para avançar, não é assim? O que seria lá nisso agora que a gente falou de Jetro com Moisés, o avanço? O que seria de Paulo sem o Barnabé? Não foi Barnabé que encontrou com Paulo e falou, não, nós vamos lá, eu vou te apresentar. Paulo seria mais um cristão convertido. E até o ponto de crescer e se associar com os apóstolos, levaria um tempo, porque Deus ia ter um propósito. O propósito de Deus não ia mudar na vida de Paulo, mas ia levar um tempo. Barnabé, ele acelerou esse processo, colocando Paulo na conexão certa, na fonte certa com os apóstolos e apresentando eles. Sabe que tem pessoas que vão nos conectar com o nosso destino, que vão nos conectar com a porta que está aberta lá esperando por nós. Muitas vezes vão ser aceleradores na nossa vida. Vão falar assim, ei, bora lá, acorda, né, Sandra? Acorda, Sandra, porque tem vidas aí fora, então elas vão fazer você avançar. E tem pessoas que vão tirar você do deserto, assim como aqueles dois, Josué e Caleb, tiraram parte das pessoas do deserto e não fizeram morrer por conta do relatório que estavam dizendo. Tem pessoas que vão tirar você de situações que você está há anos rodeando e como círculo andando no deserto. Tem pessoas que que têm uma unção disponível, ou que já passaram pelo que você já passou, ou que já estão com uma visão além do que a gente está hoje, vai poder me ajudar a romper naquilo que eu estou tendo dificuldade. Então, uma boa associação, um relacionamento saudável é bênção, e é projeto do Senhor. Amém? Avançar. Da mesma maneira, a gente sabe que o diabo é um imitador, né? Ele também usa pessoas para nos tirar do propósito. Ah, se não fosse aquele bando de mulher na vida de Salomão, seria ter sido um grande rei, não é? Ah, se não fosse Dalila na vida de Sansão. Então a gente tem que estar muito atento. Se o nosso relacionamento está saudável, e se não tiver, a gente pode melhorar. A gente não precisa lançar fora. A gente pode melhorar, a gente não precisa lançar fora. A gente só precisa ter a maturidade de poder expor e tratar diretamente como adultos. Amém? Então, bora lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se frustra esperando algo do outro. E da mesma maneira que Mauro está no processo de aperfeiçoamento, meu esposo também está, eu também estou. Gessiane também está. Então, muitas vezes esse casal pode gerar algo em mim e no meu esposo como casal, que a gente ainda não está pronto para dar. O fruto ainda não está maduro. E se ele for querer extrair, vai estar verde e vai dar ruim. Não é? Existe um tempo. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Sabe, Pedro e João na Porta Formosa, eles falaram o que para aquele coxo? Ei, aquilo que eu tenho eu te dou. A gente só pode dar aquilo que tem. Muitas vezes você está esperando algo do seu relacionamento, da sua comunhão, e a outra pessoa não dá, não é porque ela não quer, é porque ela não está pronta. É porque ela não tem pronto. Isso vai fazer você acabar, anular? Não. Espere o tempo. Espere o tempo de amadurecimento. Espere o tempo de estar pronto. Isso não quer dizer que o relacionamento tem que estar quebrado. Muito pelo contrário. É só uma fase. É só uma estação. E aí vai estar pronto tanto você para receber, como o outro para poder doar. E lembra que o relacionamento, quando é gerado, a comunhão, quando é gerada, sempre alguém dá algo. Adão deu a costela. Deus tirou uma costela de Adão. Houve ali, né, um momento. Então, muitas vezes, a gente está muito querendo receber, fazendo saques. Assim como uma conta bancária. Mas sabe quando eu estiver fazendo o saque da minha conta bancária?
e não tiver o saldo suficiente, quando eu for lá tirar o extrato ou quando for puxar um relatório, uma boa conversa, um bom café, se eu for pegar e olhar o extrato do extrato do meu banco e ver que eu fiz um monte de saque, sem ter feito nenhum depósito, como é que vai estar a minha conta? Não vai estar zerada, não. Vai estar negativa, porque o banco nunca deixa você zerado, ele sempre deixa você devendo. Não é? Ele sempre deixa você devendo. Então, quando eu for puxar o extrato, eu vou ver que eu fiz muito mais saque do que eu depositei. Sabe, relacionamento não é saque. Relacionamentos são depósitos e aí frutificam para saques. E geralmente os saques eles chegam na sua mão. Geralmente a colheita chega na sua mão. Você não precisa nem ter o trabalho de chegar lá e falar: ô Cristóvão, aquele dia eu semeei ele na sua vida, eu descobri num dia, eu fiz não sei o quê, agora eu quero sacar aquilo que eu fiz por você. Isso não é papel. Não é meu papel. Não é o seu papel como filho de Deus. Você é um doador. Nós somos doadores. Nós somos investidores. Nós somos depositantes. Sabe, a gente não está aqui para sugar nada de ninguém. A gente não está aqui para poder, sabe, usurpar nada de ninguém. Muito pelo contrário, nós somos cooperadores. E atender a necessidade um do outro. E isso a gente se faz com a sensibilidade. Rafaela, então quem me revela? Como é que é isso? O Espírito. Comece a orar. Pai, qual é o propósito que você tem para a minha vida? Qual é o chamado que você tem para a minha vida? E aí ele vai te conectar com pessoas. E você vai gerar relacionamento. E vai construir uma comunhão. E logo, logo você verá a ponte sendo construída de maneira forte. E você atravessará e chegará diretamente na fonte. Diretamente no lugar que você deve chegar. Por conta de uma boa associação. Por conta de uma boa comunhão. Amém? Aleluia. Deus é bom. Senhor é bom. Sabe, queridos, e aí muitas vezes quando a gente se frustra com esse tipo, com os relacionamentos, com pessoas, o que vai acontecer? Eu vou decepcionar vocês uma hora ou outra. E eu tenho certeza que eu vou estar sujeita a sofrer decepções também. Porque da mesma maneira que eu estou no processo, você também está. Amém? Sabe, e aí quando a gente, na maioria das vezes, tem pessoas que passam por isso e começam a buscar em Deus. Então, não quero mais contato com a Socorro. Não, Socorro. Ó, acabou, cansei. Não quero mais. Agora é só eu e Deus. Eu sou a igreja mesmo. Tem um Espírito aqui. E aí eu vou assistir YouTube mesmo. Já baixei o aplicativo do WebSay. Amém? Todo mundo já tem aplicativo. E vou ficar assistindo. E tá tudo bem. Tá não, irmão. Não busque em Deus aquilo que você só vai receber de pessoas. Se Adão tivesse tudo que ele precisava em Deus, não tinha precisado de Eva. Deus não tinha gerado Eva. Tem coisas que a gente só vai ter, adquirir, viver e aprender com pessoas. Irmã, mas Deus é o soberano, Deus é a fonte de tudo. É, mas para ele se manifestar, ele precisa de mim e de você. Não é à toa que o Espírito habita em nós. Não é à toa que somos condutores de bênção, anunciadores de boas novas, propagadores do Evangelho. Ele conta comigo e com você. Tudo que a gente precisa é dele, é da fonte dele, amém? Ele é o nosso supridor, ele que é a nossa fonte de amor, é nele que a gente não vai se decepcionar. Mas sabe que até a gente chegar ao dia perfeito, a gente vai estar se relacionando com pessoas? A gente não pode buscar nele aquilo que a gente só vai ter em pessoas. Pessoas é a maior riqueza que nós temos. Vocês são minha riqueza, minha família, que eu amo. Sabe, a sua Bíblia, aí começa, não, eu estou lendo a Bíblia mesmo, estou estudando, já estou fazendo rema, não preciso nem congregar. Mas sabe que a sua Bíblia, ela não é suficiente para o seu crescimento. A Bíblia, ela vai te trazer o conhecimento. A prática dela, você só vai fazer com pessoas. Você precisa de pessoas. Lembra que eu falei? Exercer paciência comigo é muito fácil? E olha que às vezes nem é, porque a gente, mulher, reclama de si mesmo, né? Às vezes, só às vezes, né? Mas, não é? É muito fácil. Eu ser bondosa, eu mereço aquela bolsa que eu vi.
Eu mereço aquele sapato, eu mereço, eu estou sendo bondosa comigo mesmo. Mas a gente ser bondoso com o próximo, ver o que o outro está precisando, isso é praticar o Evangelho. Isso é ter relacionamento, primeiramente com Deus. Porque o relacionamento que você tem aqui, no horizontal, ele vai ser exatamente o resultado de como você é com o Senhor no vertical. Porque se eu não consigo me relacionar com pessoas, se eu não consigo gerar comunhão com pessoas, eu vou poder dizer com toda a autoridade, por mais pouco tempo de bagagem que eu tenha de conhecimento, mas eu vou dizer que o seu relacionamento com Deus não está sendo lá essas coisas. Porque se eu me pareço com as 5 pessoas que eu mais convivo, se a primeira não for Deus, eu não estou sendo parecida com Ele com ninguém. E Deus ama pessoas. Ama ao ponto de ter traçado um plano para salvar a humanidade, para ter comunhão, para restaurar um relacionamento que foi quebrado. Se o meu relacionamento com Ele foi restaurado e eu vivo nele, estou enxertada nele, e eu só vou dar fruto se eu estiver conectada na videira que é Ele. Querido, se eu chegar até aqui e não frutificar, não parar, alguma coisa está errada aqui. O que vem daqui, ele tem que fluir para cá. O que eu recebo e aprendo daqui, ele tem que ser manifestado aqui. E se eu digo que eu amo aqui, mas eu não amo aqui, eu sou mentirosa. E eu nem preciso te lembrar para onde vão os mentirosos. E muito menos com quem eles têm parte. Então não adianta a gente querer traçar coisas do meu jeito. Mas eu não gosto do seu jeito. Mas não é o jeito dela, é o que ela é filha. Amém? Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus, estamos crescendo. Os relacionamentos importam. Quando Deus ele quer acelerar as coisas na nossa vida, Ele nos conecta com pessoas. Vamos abrir Lucas 6,38. Aí coloca na Ara, por favor, esse versículo. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Lucas 6,38, na versão Ara. Diz assim: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu quero parar aqui. Geralmente a gente usa muito esse versículo até quando vai falar sobre dízimos e ofertas, né? E não tem nada de errado com isso. Mas sabe, eu quero trazer ele hoje para o que a gente está falando. Sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre conexão. Dai e dar-se-vos-á. Se eu sou totalmente doadora daquilo que eu tenho recebido do Senhor, do meu relacionamento com Deus, se eu tenho plena convicção que a minha riqueza são pessoas, são vidas, se eu tenho um entendimento que o meu propósito, ele vai estar totalmente conectado com pessoas que estão ao meu redor, com conexões, com associações, eu vou entender que tudo que eu der, tudo que eu plantar, aí a gente termina aqui, a gente parou em transbordante, né? Generosamente me darão. Vos quer dizer plural. Tudo que eu planto, tudo que eu semeio, tudo aquilo que eu tenho gerado, eu não vou, na vida do pastor Cristóvão, eu não vou receber somente do pastor Cristóvão. Vos darão. Eu vou receber de muitos. E para receber de muitos, eu tenho que ter associação com muitos. Eu tenho que ter comunhão com muitos. Eu tenho que ter relacionamento com muitos. Porque senão, toda vez que eu plantar na vida do irmão Carlos, eu vou estar gerando expectativa de estar recebendo só da vida dele. Porque eu não tenho relacionamento. Mas vai que Deus não quer usar o irmão Carlos para isso. Mas eu não tenho conexão com a Aline. E Deus fala com a Aline, para a Rafaela, Deus não é Deus falando não, aparta-te de mim, Satanás.
A gente ri, mas acontece. Acontece. Lá fora, os outros ministérios, aqui não. Então vamos lá. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tudo aquilo que a gente tem feito, a gente também recebe. Sabe, queridos, relacionamento é troca. Comunhão é troca. É eu dando aquilo que eu já tenho e recebendo aquilo que você já tem pronto. Se aquilo que eu preciso de você ainda não está pronto, eu vou orar junto contigo e vai amadurecer, a gente vai crescer junto. Mas a gente vai nos conectar, porque eu não vou fazer só saque, eu também vou depositar. A nossa saúde é um relacionamento saudável, nós temos saúde no meio do nosso corpo. Somos um corpo, trabalhamos em unidade, trabalhando em conjunto, ensinando, servindo ao outro. E aquilo que eu preciso crescer, aquilo que eu preciso aprender, eu vou estar como? Submissa ao ensino. Totalmente ensinável. Não, mas é só o pastor que sabe ensinar. Não. Eu aprendo com as crianças. Quem dá aula lá em cima sabe do que eu estou falando, como a gente é tão ministrado por eles. Isso é cada resposta que vocês nem imaginam, né? Então não tem isso. Não, mas fulano nem fez o rema. Não tem isso. Porque é um ajustando o outro. É um servindo ao outro. É um podendo ajudar o outro. É um unindo a fé com o outro. A igreja primitiva era totalmente unânime em oração, e tanto eles se supriam, eles vendiam posses para poder suprir a necessidade das viúvas da igreja, dos apóstolos. Eles se ajustavam e uniam para vamos separar alguns para poder servir às mesas, e a gente se dedica à palavra, tudo em comunhão, tudo em unidade, relacionamento, conexões divinas. Sabe, querido, eu tenho plena convicção. Você, como filho de Deus, você é um homem e uma mulher guiada pelo Espírito. E você não está aqui nessa igreja à toa. Você foi plantado aqui. E é aqui que você vai frutificar. Eu ganhei um cacto alguns meses atrás da minha amiga Lu. E o bichinho já estava assim, eu falei, gente, que vergonha eu falar que eu deixei morrer um cacto. Meu Deus do céu. A pessoa não tem capacidade de cuidar de um cacto. Eu não tinha habilidade com planta. Eu tenho habilidade com tudo. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu falei, já sei, eu vou mudar ele de lugar. E aí eu aprendi, porque a Aline uma vez me falou, eu coloquei uma planta no lugar errado e ela morreu. E depois eu mudei ela de lugar, ela tá linda a planta. Aí eu falei, peguei. E aí eu mudei a planta, tem só 7 dias, o cacto já está florescendo. Por conta só de uma atitude de coisas. E muitas vezes a gente deixa de florescer por falta de atitude de mudar. E a gente tem que estar totalmente com o coração ensinável para estar sempre aprendendo. Seja nós com os nossos líderes, seja nós com os nossos liderados, mas totalmente com o coração ensinável. E qual o motivo disso? Cumprir a carreira e alcançar e viver o propósito. Amém, igreja? Eu quero só finalizar, coloca a imagem que eu te passei aí, Josh. Eu li esse livro essa semana. Eu esqueci de mandar a imagem do livro, é O que Jesus Diria, de Tony Cook. E eu compartilhei uma imagem e eu copiei um trecho do livro que eu achei fantástico. Não sei se vai dar para ler, se o tamanho da letra ficou bom, mas eu vou ler com vocês. Não nascemos de novo apenas para ter um relacionamento pessoal com Deus. Também fomos salvos para ter um relacionamento com a sua família. A família de Deus, tá? Letra maiúscula, né? Uns com os outros. Diga eu e você. Se focarmos somente no amor de Deus por nós, como indivíduos, e negligenciarmos a importância da igreja local, perderemos uma enorme parte do plano original, do plano geral de Deus. Eu não quero perder nada da parte de Deus. Sabe, queridos, eu fui por muito tempo enganada e saqueada pelo Satanás na minha vida. E quando eu entendi que eu poderia viver tudo que Deus conquistou para mim, e que eu fui transportada para um reino que não há falta de nada, eu não quero mais perder nada da parte do plano do Senhor na minha vida. E se isso é condição para me viver, eu me sujeito a aprender
e a praticar aquilo que Deus tem para me ensinar. Sabe, e aqui é uma igreja que está crescendo, que está avançando, que está prosperando. E eu tenho certeza que você está plantado aqui para frutificar. Os seus líderes, os nossos líderes, eles estão aqui para nos fazer crescer e avançar. Eu e você estamos com o coração totalmente ensináveis para o que vier da parte deles, de acordo com a palavra, para o nosso crescimento. Eu me comprometo em ser uma praticante daquilo que eu tenho aprendido. Sabe, eu tenho certeza que isso só vai fazer a gente avançar, triunfar, porque isso já é vontade do Senhor. Essa parte dele já está feita, amém? Isso já está tudo certo, agora é com a gente. Sabe que nas cartas de Paulo a gente não vê Paulo orando para alguém, Timóteo, eu vou orar por cura na sua vida. Timóteo, você está tendo falta de alguma coisa? Você não vê Paulo orando por coisas que a cruz já nos libertou. Mas você vê o tempo todo Paulo orando para que eles cheguem ao pleno conhecimento, tenham entendimento e sabedoria daquilo que Deus tem para a vida deles. E assim tem que ser nós. A gente já tem convicção do que Deus conquistou para nós através do que Jesus conquistou para nós através daquela cruz. A gente já tem a plena convicção, porque a gente tem ouvido e a gente já tem gerado fé sobre isso. Eu não preciso mais saber o que Deus tem para mim. Eu já sei tudo que Deus conquistou, que o plano dele perfeito para a minha vida. Mas agora eu preciso chegar ao pleno conhecimento, ao entendimento e à prática de tudo que ele quer. Porque há um chamado específico na vida de cada um. Amém? Há um propósito específico, há um propósito coletivo. Eu preciso estar nesse meio, com essas pessoas, nessa comunhão, para que eu aprenda algo. Porque assim o Senhor me plantou aqui. Amém? Vocês estão comigo? Eu vou crescer. E é por isso que eu estou perguntando se vocês estão comigo. Porque eu quero crescer sendo ajustada por vocês, sendo ajustada pela minha liderança. E eu estou com o coração totalmente ensinável. E eu tenho certeza que esse ano é o nosso ano de rompimento, é o nosso ano de crescimento, é o nosso ano de avanço. E queridos, eu tenho certeza, se você decidir, você não vai ficar para trás. Tudo que tem sido declarado para a igreja do Verbo da Vida Ceilândia, você vai desfrutar de cada profecia, de cada promessa do Senhor. Nenhum ficará perdido ouvindo 10 bocas erradas, assim como foi aqueles 10 espias. Ninguém vai se perder por estar ouvindo mau relatório. Nós vamos nos conectar de acordo com aquilo que está na palavra. Amém? Obrigada. Pode vir, foi isso que o Senhor pediu para trazer.